Aos prezados alunos do IFRJ e interessados no assunto energia renováveis e mais especificamente em transição energética, apresento o assunto Power to X. Fiquei curioso a primeira vez que vi esse nome, né? E a princípio destaco que o Power é a ideia de eletricidade, né? De força, né? Mais especificamente de eletricidade. A questão é Power to X. A gente quer destacar que X seriam esses. A princípio, pense que o X seriam produtos de interesse, né? Temas de interesse. Podem ser combustíveis de interesse, enfim, o X seria qualquer coisa de interesse, claro, na área de energia. Mas antes de melhor definir o Power to X, é importante enfatizar o que chamamos de tripé da transição energética. Seja qual for o combustível, seja qual for o tipo de energia, não se pode pensar em transição energética sem o tripé: armazenamento, que em inglês se chama storage, né? A superprodução, ou seja, um acúmulo, né? Que seria aqui em inglês o overproduction, e uma extensão da rede, a ideia da logística, da distribuição, que em inglês seria o grid extension. Então, pense no combustível que desejar, no tipo de energia que desejar. Por exemplo, a solar, ela tem momentos de armazenamento, ela tem uma intermitência típica, isso vale para a eólica também, e tem momentos que a solar tem uma intensidade grande, que chamaríamos de superprodução, né? Mas a solar vai ser estocada, vai ser levada de um lugar para o outro como? Pela rede elétrica. Então perceba que não basta armazenar, não basta ter momentos de superprodução para estocar, e não basta ter uma rede de distribuição. É preciso esse triângulo, esse trio: armazenamento, momentos de superprodução para gerar uma estocagem e uma rede de distribuição. E a gente vai mostrar que quase sempre se fala aí quando se pensa em transição energética, essa extensão de rede seria a rede de distribuição de eletricidade. Mais especificamente, o tema desse vídeo, Power to X, desejamos mostrar melhor o que significa esse Power to X. Então, entenda que o Power to X são caminhos de conversão e de armazenamento de energia, a partir exatamente de um daqueles tripés que citamos, que seria um momento de excedente, um momento de superprodução, seja qual for o tipo de energia, e a partir dessa superprodução, desse excedente, surgem períodos em que a geração de energia excedeu o consumo, por isso se permitiu um acúmulo do excedente, um acúmulo de uma superprodução. As tecnologias de conversão Power to X permitem exatamente a separação da energia do setor elétrico para um uso em outro setor. Aqui, nesse esquema geral, mostramos as interfaces, né, as comunicações, as relações, nesse fluxograma, da água, do hidrogênio, do dióxido de carbono e do metano. Então, nessa imagem inicial aqui à esquerda, as energias renováveis destacadas aqui nessa imagem simples, que poderia ser a eólica, poderia ser a solar, poderia ser uma geração de biogás, né? Mas essas energias, sejam quais forem, renováveis, elas podem, a partir de eletricidade, mais especificamente da eletricidade aplicada na água, promovendo a eletrólise da água. Já vimos em aulas anteriores, a eletrólise da água pode gerar o hidrogênio. E aí o hidrogênio é figura central nesse esquema que leva ao conceito do Power to X. Perceba que o hidrogênio está no meio aqui, porque ele é gerado a partir da eletrólise de água, a partir de uma energia renovável qualquer, mas ele, hidrogênio, pode reagir com CO2, né? E aí você tem possibilidade de reações de metanização, que gera o metano, mas eu destaco que o hidrogênio pode reagir com CO2 e isso pode levar ao metanol.
né, com catálise específica. O CO2 pode reagir com o metano também, né, e pode-se esse hidrogênio ser vindo de uma rede de gás natural. E esses tipos de essas moléculas, né, essas substâncias, o hidrogênio, o metano, o CO2, eles podem ter uso na indústria, e aí o X seria a indústria. Eles podem ter uso como combustíveis, num conceito geral de mobilidade, aí o X seria a mobilidade. Eles podem, essas diversas formas e sistemas de energia, gerar calor, e aí o X seria calor. E claro, o centro de tudo isso esses tipos de energia podem gerar eletricidade, e aí o power to X seria a própria eletricidade. Numa visão dos tipos de energia, destaco aqui nesta figura que os números 1, 2, 3, mais especificamente o petróleo, o gás natural e o carvão, seriam energias fósseis não renováveis. A nuclear está num meio aqui, porque a princípio ela é não renovável, mas ela não emite CO2, é importante destacar isso. E todas essas, dos 5 para baixo, seriam energias renováveis, com destaque da água, que a partir dela se produz o hidrogênio, o destaque do Sol, como quando pensamos em Brasil, temos uma capacidade de ter Sol em várias unidades do Brasil, unidades da federação, em vários estados, uma captação de sol enorme. E claro, o Brasil tem grande potencial de biomassa. E aqui outras energias que são renováveis, mas ainda não são parte da matriz energética de nenhum país numa porcentagem grande. Mas resumindo, dos 5 para baixo, energias renováveis, a nuclear num meio aqui, no sentido de que, a princípio, né, a rigor, ela não é renovável, mas ela não emite CO2, e o 1, 2 e 3 seriam os combustíveis fósseis geradores de CO2. O fato é que todos esses tipos de energia, tanto as fósseis como as renováveis, podem passar por diversos sistemas, como usinas a vapor, turbinas a gás, ciclo combinado, turbina hidráulica, painel solar, biodigestor, gaseificador e queimador. O fato que esses sistemas aplicados a essas fontes de energia, que estão aqui numeradas com os respectivos números, todos essas fontes de energia e esses sistemas, enfim, né, em algum momento podem gerar eletricidade. E a eletricidade pode promover a eletrólise da água, o que está escrito processo aqui seria especificamente a eletrólise da água, e gerar o hidrogênio. Por isso que disse anteriormente que o hidrogênio é figura central nessa transição energética, porque todos esses tipos de energia, sejam eles fósseis ou renováveis, podem, num momento intermediário, serem geradores de eletricidade e depois gerarem por eletrólise da água o hidrogênio. E por isso o Power to X, no sentido de que a partir do hidrogênio se parte para vários outros usos do hidrogênio. Numa visão final, mais resumida do Power to X, a ideia de que, em resumo, o Power to X deseja chegar à neutralidade em carbono, né? Obter fuels, né? Que seriam os combustíveis, numa neutralidade em carbono. Perceba que o hidrogênio está no meio dessa tela, e aqui um coletor de energia solar fotovoltaica, aqui uma energia, o desenho da energia eólica, enfim, energias renováveis, mas com grande intermitência, com grande descontinuidade. Então, para evitar essa intermitência, se aproveita os momentos de superprodução, tanto da energia eólica como da solar, para converter essa energia solar ou eólica em eletricidade. E aí essa eletricidade pode, a partir da eletrólise da água, produzir o hidrogênio. Então perceba que se levou da energia eólica e da solar, se passou pela eletricidade, por eletrólise, enfim, se chegou ao hidrogênio. E o hidrogênio pode ser caminho
para todos esses tipos aqui embaixo. E aí esses tipos seriam o X, daí Power to X. Power porque se passou na eletricidade, se gerou o hidrogênio e se pode ir para o X, que é qualquer uma dessas opções aqui embaixo, né? E aí o X passa a ser o hidrogênio, mas mais especificamente o uso que se vai dar ao hidrogênio. Ele pode ir para a siderurgia, ele pode ir para diversas indústrias, para os automotivos, para a indústria de navegação, né? E com maior dificuldade o hidrogênio não se consegue visualizar ele indo diretamente para a aviação. Isso seria mais para o final do século, a partir de 2050, mas o hidrogênio seria um outro caminho dele, um outro X no caso. O hidrogênio pode, a partir de processos denominados Fischer-Tropsch, produzir os fuels chemicals ou os e-fuels, né? Que seriam os combustíveis obtidos a partir da eletricidade. Lembrando que o hidrogênio pode gerar em reação com monóxido de carbono, num processo chamado Fischer-Tropsch, ele pode levar a hidrocarbonetos, que seriam combustíveis de aviação. E claro, o hidrogênio pode também, por catálise, ser levado a vários produtos químicos, né? Então, em resumo aqui, os fuels e os chemicals seriam combustíveis e produtos químicos. Enfim, o Power to X seria a partir das energias renováveis, se chegar a várias opções de uso industrial ou de uso como combustível, mas nesse caminho entre a energia renovável e os diversos usos, que seriam o X, né, se passa pela eletricidade, daí o Power, né? Então, Power, que é a eletricidade, para o X, que seriam esses diversos usos da energia, mas tendo como meio o hidrogênio. Então, perceba, concluindo, que o hidrogênio é figura central quando se pensa na transição energética e ele é parte da explicação do conceito de Power to X, não se podendo esquecer o tripé armazenamento, superprodução e extensão da rede. Deixei esses links de interesse que aos alunos e, enfim, a quem desejar, enviarei PDFs e esses links estão... com um simples clique você entra neles direto. O meu e-mail de sempre, o meu contato, o e-mail octavio.gouveia@ifrj.edu.br. Espero ter sido útil e esclarecido esse conceito tão importante na transição energética, que é o Power to X. Obrigado.